E eu oro por cada um. Oro. Não estou falando isso para ganhar a volta de vocês não, tá? A eleição é domingo que vem, mas eu não sou candidato a nada. Mas eu oro por cada um de vocês, para que a gente possa chegar lá no céu juntos, para que eu possa dizer: Senhor, eu gostaria, porque é assim, a gente enxerga a figura do pastor sempre ele andando à frente do rebanho, mas isso é o meu modo de enxergar. Eu acho que lá para o céu, eu acho, isso é achismo, mas é o que eu acho, que lá para o céu os irmãos é que vão adiante, porque aí nós vamos estar indo na direção do nosso sumo pastor, e aí eu vou estar atrás, como um servo daquele pastor. Eu vou estar atrás dizendo: olha, Senhor, esse é o rebanho que o Senhor me deu. Eu fiz o que eu podia fazer, não sou perfeito, né? Mas o que eu podia fazer por cada um fiz. E está aí o rebanho que o Senhor me deu. Depende de vocês também, é o meu sonho, o meu desejo. Bem, no juízo final haverá essa separação entre o trigo e o joio. Lá na parábola, Jesus diz assim: o trigo será usado, será um fruto, e o joio vai ser destinado ao fogo, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas não é isso que nós estamos querendo destacar essa noite. Ore por você, ore pelo seu irmão, ore pela pessoa que está ao seu lado, pela pessoa do seu lar, da sua família, para que nenhum de nós seja joio. Porque olha, queridos, eu já falei isso aqui na nossa igreja, eu repito, tem gente que acha que o inferno é aqui. Ah, se o inferno fosse aqui. Porque eu compro dinheiro, compro bem-estar. No inferno não vai ter dinheiro não, porque o fogo vai queimar tudo, né? Então aqui a gente foge de tudo, né? Bem, nós vamos então ver 3 faces do desafio missionário deixado por Jesus, conforme nós vemos aqui nos versos que nós lemos acima. A primeira face é que esse desafio missionário tem a sua origem na visão, conforme nós podemos ver lá no verso 2, parte A de Lucas capítulo 10, na visão que o Senhor teve da grandeza da seara. Então, a sua origem começa dali. Hoje pela manhã nós até falamos que Jesus, quando ele viu a multidão, teve, lembram o quê? Compaixão, porque elas eram como ovelhas sem pastor, um rebanho perdido, um rebanho de ovelhas sem pastor. Ele não se alimenta, ele morre de sede, todo predador ataca e não tem defesa. E Jesus enxergou na multidão. E é interessante que Jesus, ele tem os olhos diferentes do nosso, porque Jesus, como Deus, ele é onisciente. Então Jesus, ele enxergou esta multidão hoje, que está aqui ao nosso redor, que estão sendo ovelhas sem pastor. A visão de Jesus, por isso é assim, por isso que é um desafio missionário, porque nós precisamos falar de Jesus. As pessoas aí fora, amados, estão sem esperança, estão sem Jesus, estão caminhando a passos largos para a perdição, para a morte eterna, porque não tem sumo pastor que é Jesus. Quando a gente fala de pastor, às vezes a gente associa aos mercenários. Jesus mesmo falou: olha, nos finais dos tempos haverão muitos que
dirão: eu sou o pastor, mas que na verdade não passa de mercenário, não passa de pessoas que apenas querem exercer um ministério voltado para o dinheiro. Não estou criticando esse ou aquele. Infelizmente, assim como existe o joio no meio do trigo, também existe o lobo com pele de cordeiro, ou com pele de pastor. É aquele lobo que vem para devorar o rebanho. Queridos, precisamos orar, porque o mundo carece de Jesus. E Jesus deixou os pastores, que ele separou, né? Nós cantamos aí no hino, que diz: me marcou, né? Me separou e me marcou no altar para servir. Hoje nós gostamos muito de ser servidos, mas nós precisamos ter a consciência de que o Senhor usa-nos para servir. Amados, se nós olharmos pelas nossas redondezas aqui, vou falar uma palavra bonita aqui, tá? Miriam, me ajuda aí, né? Ali, me ajuda se eu errar, tá? Adjacências, tá certo? Tá certo, Paulo? Bom, tirei 10 em português aqui. As nossas adjacências aqui, se nós olharmos aqui ao redor, quanta carência existe de Deus, a sede que as pessoas têm. Então Jesus, lá atrás, olhou para essa seara que nós temos aqui ao nosso redor e disse: a seara é grande. Jesus, ele enxergou esta seara como uma grande seara. A origem do nosso desafio missionário começa na visão de Jesus, que a seara é muito grande e ele quer que nós façamos a nossa parte, nos coloquemos à disposição do Senhor. A segunda face, o segundo aspecto desse desafio missionário é no prosseguimento. Ah, pastor, eu não consigo falar de Jesus para ninguém. Eu chego lá na hora, eu gaguejo, eu não sei, eu não tenho esse dom. Queridos, existe um dom que não é dom. Que a nossa professora de sinais não está aqui hoje. Não ia falar para ela fazer os sinais de como é que a gente diz: eu não falo. Tem alguém aqui que não consegue falar? Não, né? Todos nós falamos. Aliás, tem hora que a gente fala até demais, né? Principalmente pastor. O pessoal diz aí que pastor conversa mais que o homem da cobra, né? Não é? Então, nós todos falamos, mas nem sempre a gente tem aquele dom, nem sempre a gente tem palavras para pregar o Evangelho. Agora, a oração, todos nós temos. Jesus falou ali em Lucas, no capítulo 10, no verso 2, a parte B, ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros. Às vezes, amado, você não tem o dom de falar de Jesus para alguém, mas pode ser que próximo da onde você está, alguém tenha esse dom. Pode ser que lá, ainda esperando para ser ganho para Cristo, tem alguém que tem esse dom de falar. Por isso, o que a igreja de Cristo precisa fazer é orar sempre por obreiros. Hoje pela manhã eu até falei
Algo que acontece, eu espero, eu oro para que aqui na nossa igreja não aconteça isso. Se você faz assim, em nome de Jesus, repreenda e mude a sua atitude. Não permita que o inimigo coloque esse tipo de pensamento no seu coração. Que eu já ouvi pessoas dizerem assim, para que a gente ficar mandando missionário lá para a África? Para que a gente ficar mandando missionário lá para a China? Se aqui está precisando de pregar o Evangelho. E aí eu pergunto, você pensa assim, por que você não prega? Né? Lá eles também estão precisando. O que o reino de Deus precisa é de pessoas que orem pelos perdidos. O que o reino de Deus precisa é de pessoas que arregassem as mangas e trabalhem pelo Evangelho, não de críticas. O reino de Deus não precisa de críticas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quais eram as pessoas que criticavam Jesus? Quem eram? Fariseus, escribas, saduceus. Essas pessoas ficavam ali andando ao lado de Jesus para pegá-lo em um erro. Eu oro para que na nossa igreja não tenha nenhum fariseu, nem escriba e nem saduceus, porque eles queriam ser mais do que Jesus. Então, se Jesus é quem determina aonde que vai aquele missionário, quem sou eu para dizer está errado, Senhor? Porque aqui na Vila Natal precisa. Então, por isso que eu digo, se você pensa dessa forma, repreenda em nome de Jesus e passe a orar pelos missionários que estão lá, pelos missionários que estão aí pelo sertão, pelos missionários que deixaram suas casas, deixaram suas parentelas, deixaram tudo para trás e foram lá para pregar o Evangelho, a salvação. E nós, que não temos esse chamado, podemos fazer o quê? Orar. Porque a pregação do Evangelho vem através da oração. Você sabia? Responda no seu coração, não precisa responder para mim. Você tem orado pelos missionários? Ore pelos missionários. Não apenas nos meses de campanha, mas ore todos os dias. Peça ao Senhor, foi um pedido de Jesus, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros, pessoas para estarem levando o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Sabem, queridos, Jesus, quando ele viu aquelas pessoas assim, perdidas, assustadas, com fome, com sede, como se fossem ovelhas sem pastor, Jesus teve compaixão. Porque nós não temos compaixão dessas pessoas. Eu estou salvo, eu estou alimentado, eu tenho água, quer dizer, a gente não tem muita mais, né? Mas vamos cuidar, né? Porque já acaba a nossa água, né? Vamos cuidar, né? Não desperdiciar. O bombeiro está tendo que apagar o fogo agora dando tapa, né, nos incêndios, porque a água está pouca. Né? Mas brincadeiras à parte, nós temos que cuidar. Sabe, queridos, as pessoas estão com sede do Evangelho, estão carentes da água da vida. Nós não podemos nos calar. Jesus disse para aquela mulher,
Se você me pedisse, eu te daria uma água que faria dentro de você um rio de água viva e que transbordaria para as pessoas que estão ao seu lado. Fale de Jesus. Ore pelas pessoas que falam de Jesus. Não se cale, porque é disso que o mundo precisa. A terceira e última face, amplo, é o resultado. O resultado tem como resultado esse desafio que nós mesmos atendemos ao ídolo do Senhor e também de enviar esses ceifeiros. Paulo fala em Romanos capítulo 10, verso 15, e como pregarão se não forem enviados? Deus, Ele chama pessoas e envia pessoas para determinados lugares. A gente aqui tem até um certo comodismo, né? Que nós estamos mais ou menos perto dos nossos lares, né? A gente está perto, mas olha, nós tivemos aqui um missionário que veio no domingo, que ele está trabalhando aqui, agora em Jundiaí. Mas se você pergunta onde você mora, ele fala onde Deus me mandar. Porque o resultado é que muitos homens, muitas mulheres têm deixado tudo que é seu para cumprir o ídolo de Jesus. Estão pregando o Evangelho porque foram enviados por Deus. E é maravilhoso poder ouvir esta mensagem. Olha aqui para mim um pouquinho. Você foi alcançado um dia pela pregação do Evangelho. Não é verdade? Você um dia foi alcançado pela pregação do Evangelho. Porque alguém se dispôs, porque alguém se levantou, porque alguém foi enviado por Deus para a sua vida, para te falar de Jesus. E como pregarão se não forem enviados? Muitas pessoas têm se colocado à disposição de Deus para estar pregando, para estar falando a esperança. Nem tudo está perdido, mas este mundo está andando para trás, mas há esperança. Quando a gente fala a respeito de Jesus, eu creio assim que o melhor exemplo que a gente poderia dar a respeito da situação que está o mundo e a presença de Jesus é quando Jesus está ali, cansado, deitado ali no bar, dormindo, e o mar agitado e batendo no barco, entrando água, e as pessoas ali, pescadores, não eram homens comuns. Eu, se colocar um barco daquele lá, misericórdia, eu acho que você também, né? A gente fica de cabeça pro ar, verde. Se o barco normal, sem balançar, a gente já fica meio... Imagine balançando daquele jeito. Mas, querido, aqueles homens eram pescadores, homens acostumados ao mar. Se desesperaram, foram ali: mestre, nós vamos morrer. E Jesus se levantou, sem nenhuma palavra, apenas levantou a mão e acalmou tudo que estava contrário. Jesus acalmou. Jesus fez isso na minha vida. Eu estava para afundar, eu era um barco sem rumo, eu estava já cheio de águas podres que existem nessa vida.
E Jesus